1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos ler todos em voz alta, na sua versão mesmo, junto comigo, 1, 2, 3. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Senhor, nós te agradecemos, queremos, ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Como foi cantado aqui, ó Deus, grande é o Senhor. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor fale e continue a falar nas nossas vidas através da tua palavra. Traz cativo o nosso entendimento para que possamos compreender. Também, ó Deus, colocamos nas tuas mãos as famílias que estão da nossa igreja, que estão viajando, que estão voltando, que estão na estrada. Que o Senhor os guarde, os livre, os proteja de todo o mal. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E existem alguns lugares no Brasil e também fora do Brasil, aonde, por exemplo, aqui no Brasil, no Palácio da Alvorada, as pessoas vão lá na frente e jogam uma moeda nos lagos, na frente do Palácio da Alvorada. Pela notícia que eu fiquei sabendo, vão recolher as moedas e destinar aos cofres públicos. Mas em vários lugares as pessoas vão e jogam moedas fazendo desejo. E o apóstolo Paulo vai falar sobre algo aqui muito interessante. Uma grande fonte de lucro. De lucro. Que fonte seria essa? Bom, é notório que nós estamos chegando no final do ano, hoje domingo, e se aproxima, então iniciou a última semana desse ano, que só vai até terça-feira. E cada vez que se aproximam mais os dias e que nós podemos ver, as pessoas têm buscado por um lucro desenfreado, uma busca desenfreada por coisas materiais. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma orientação para Timóteo, porque entrou um pensamento esquisito dentro da igreja. E eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Os irmãos hão de concordar comigo que alguns anos atrás, e talvez menos de meio século, pensava-se que os avanços em riqueza, tecnologia, educação e entretenimento aumentariam proporcionalmente o contentamento das pessoas. As pessoas seriam mais satisfeitas. Mas, ao que parece, nós olhamos para a nossa geração, para os dias atuais, e nós encontramos uma geração vivendo um descontentamento sem fim. Nada está bom, nunca está bom, o carro que tem não é bom, a casa que mora não é boa, a roupa que veste não é a que quer, a comida que come não satisfaz, e não importa quanto a sociedade se desenvolva em tecnologia e entretenimento, as pessoas vivem cada vez mais descontentes. E nós vimos então que esse descontentamento sem fim é fruto de um equívoco, de um ensino completamente errado. O apóstolo Paulo, então, quando percebeu isso na igreja, declarou para Timóteo, fique com a sua Bíblia aberta. Ele disse, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Versículo 7 agora, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então Paulo dá uma invertida nesse ensino mentiroso que estava fazendo na igreja de Éfeso. O alerta de Paulo é importante, por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde valorizam muito mais o ter do que o ser. Aonde as coisas são valorizadas a ponto de desprezarem as pessoas. Quanto mais se tem, mais respeitado é. Quanto mais se tem, mais objeto de veneração você se torna. E as pessoas hoje em dia estão vivendo descontentes porque não têm aquilo que o mundo prega que elas precisam ter. Agostinho escreveu uma frase muito interessante. Eu vou ler para os irmãos. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. A felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos.
O contentamento está nisso. Porque muitas vezes nós queremos, nós buscamos, e aí quando a gente alcança, a gente não se alegra mais com aquilo. Então, a felicidade é você continuar desejando aquilo que você possui, aquilo que você já alcançou. Quando nós olhamos para essa carta, nós vemos que é uma carta de um pastor experiente, o apóstolo Paulo, transferindo a liderança da igreja de Éfeso para um pastor inexperiente, um jovem chamado Timóteo. E o experiente pastor, então, aqui está orientando esse jovem, dizendo dos desafios que ele iria encontrar dentro da igreja. Que dentro da igreja, algumas pessoas que almejavam ser presbíteros estavam ensinando um ensino deturpado dentro daquela igreja. Eram homens malignos infiltrados no meio do povo de Deus. Veja aí comigo, por favor, o versículo de número 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é o orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Paulo está defendendo, sim, que de fato a piedade é uma fonte de lucro, mas acompanhada do quê? Do contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas, pastor, o que é piedade? E nós precisamos entender isso, porque senão nós caímos no mesmo engodo. Porque o problema não é o que eles estavam ensinando, mas como eles estavam ensinando. E a Bíblia diz que a estratégia dos falsos líderes é ensinar através de sofismas. Eles adulteram a palavra de Deus. Entenda que uma meia verdade é uma completa mentira. Quando você distorce, quando você tira o pingo de um i ou uma vírgula, você distorceu a palavra. E esses homens estavam adulterando a palavra de Deus. No versículo 5 diz que a consequência desse ensino orgulhoso eram discussões, brigas, versículo 4, e versículo 5 vai dizer que eram polêmicas pervertidas, de pessoas pervertidas que estavam privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você já imaginou o que o estrago de um púlpito corrompido pode fazer na vida das pessoas? Quantos crentes doentes nós temos hoje? Quantas famílias destruídas nós temos hoje? E aí você vai ver no versículo 10, o apóstolo Paulo dizendo que por conta desse ensino, pelo amor ao dinheiro que foi ensinado do púlpito, muitos deles se desviaram da fé. Muitas pessoas hoje chamadas desigrejadas estão no mundo porque se desiludiram com a igreja. Porque foi vendido para eles um sonho e eles se frustraram. E era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E nós precisamos entender então o que significa piedade e contentamento à luz da palavra de Deus. Bom, a palavra piedade que Paulo usou aqui é eusebeia no grego. E eusebeia no grego significa uma reverência motivada pelo amor de Deus. Piedade aqui não é você ser bonzinho, você ser caridoso, mas é um sentimento de veneração, de devoção, de adoração que brota do seu coração para com Deus. O que é que essas pessoas estavam dizendo? Elas estavam dizendo o seguinte: olha, se vocês adorarem a Deus, Deus vai enriquecer vocês. Se vocês adorarem a Deus, vocês não vão ter absolutamente falta de nada, de nenhum luxo na vida de vocês. E essas pessoas estavam sendo contaminadas por esse ensino.
Ô meus irmãos, a piedade é a característica daqueles que procuram viver de forma a agradar a Deus. É isso. Isso é ser piedoso, nesse contexto. E contentamento? Bom, Paulo vai usar uma palavra grega também chamada autarqueia, que significa aquilo que é suficiente em si mesmo. Eu não preciso de absolutamente mais nada. Eu estou satisfeito, eu estou pleno, eu estou repleto, eu estou contente com aquilo que Deus me deu. E é isso que nós vamos encontrar nas Escrituras. Esse contentamento só pode vir do Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor pode nos fazer feliz por completo. E a nossa felicidade não vai depender das circunstâncias. A nossa felicidade vai estar em Jesus Cristo. 2 Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. O que é contentamento? É eu saber que, independentemente da circunstância que eu estou vivendo hoje, eu tenho um Deus que vai me suprir em todas as minhas necessidades e fazer abundar em toda boa obra. Sabe o que é isso, irmãos? Deus nos abençoa de maneira a transbordar mais do que nós precisamos. O problema é que o inimigo vai plantando sementinhas e nós vamos desviando o nosso olhar. Bom, contentamento também pode ser traduzido por satisfação. Você é satisfeito com aquilo que você tem? Nós estamos chegando no final do ano. Final do ano, início de ano, é sempre bom a gente fazer reflexões. Você é satisfeito com o que Deus fez por você esse ano? Você é contente com aquilo que você alcançou esse ano? Você está bem? Porque muitas pessoas não estão. Muitas pessoas não estão. Ô meus irmãos, de fato, somente Jesus Cristo pode nos trazer um contentamento verdadeiro. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos trazer uma satisfação sem fim. Por isso o autor de Hebreus escreveu lá em Hebreus 13, versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. O que ele está querendo dizer aqui? Quando eu não vivo contente e piedosamente, automaticamente eu estou sendo avarento. E nós vamos encontrar lá em Colossenses que a avareza é o quê? Pecado de feitiçaria e idolatria. Idolatria. Ele escreve que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Você precisa de mais o quê? Olha só o que Deus disse em um versículo apenas. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. E aí ele conclui no versículo 6: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se Deus é o meu auxílio, se Ele não me abandona, nunca jamais vai me abandonar. O que é que o homem, o que é que alguma pessoa pode me fazer? Bom, aqueles falsos mestres, eles estavam ensinando a igreja de que se eles fossem piedosos, ou seja, se eles fossem devotos a Deus, eles ficariam ricos. E não é assim que muitos ministérios têm falado? Você tem que adorar a Deus, tem que buscar de Deus, e isso é verdade. O problema é que aqueles homens diziam e incentivavam: busque a Deus, adore a Deus, para você ser rico. E muita gente está adorando a Deus e buscando a Deus de boca, mas o coração está longe. O coração está longe, eles querem as mãos do Senhor, eles querem o que as mãos podem fazer, mas não querem o Senhor de fato. Aqueles homens, eles eram mentirosos, e eles diziam: olha, sejam devotos a Deus, porque vocês vão ficar ricos. Aí eles invertiam um pouco, eles diziam o seguinte: e o fato de vocês estarem pobres,
o fato de vocês não estarem vivendo o extraordinário, o fato de vocês não estarem voando, o fato de vocês não estarem faturando, prova que vocês não são piedosos. Prova que vocês não estão adorando a Deus, que vocês não estão adorando a Deus da forma correta. E nós temos o esquema. Então venha para o nosso grupo, que nós vamos ensinar vocês a ficarem ricos. É isso que aqueles homens ensinavam. E esse ensino maligno estava provocando muita confusão na mente e nos corações dos irmãos, a ponto do apóstolo Paulo escrever do versículo 4 até o versículo 5, aliás, do 3 ao 5, que isso trazia dentro da igreja brigas, isso trazia dentro da igreja inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e polêmicas sem fim. Vocês acham que um estudo desse, que uma palavra dessa é vinda do Senhor Jesus Cristo? Não é. Não é. Não é, absolutamente não é. Esse ensino distorcido sobre a piedade levou inclusive algumas pessoas a se desviarem da fé e a atraírem tormentos para si. Quantas pessoas não estão vivendo atormentadas, irmãos? Estão atormentadas, porque elas olham, almejam, invejam, e aí elas invejam os ímpios, como diz o Salmo 37, diz: por que é que ele prospera e eu não prospero? Por que é que ela tem e eu não tenho? Por que é que ele consegue e eu não consigo? O que é que eu estou fazendo de errado, Senhor? Será que eu estou orando da maneira errada? Em vez de orar de pé, eu tenho que orar de joelho? Será que eu preciso participar de mais campanhas? Será que eu preciso pegar o envelope e colocar um valor maior? O que é que eu preciso fazer? E as pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas, porque elas pensam que depende delas. E há um ensino maligno em cima disso. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Crentes insatisfeitos, não têm alegria na salvação, não tem alegria com a comunhão, nada está bom, nunca está bom, o maná diário não é suficiente, tem que estocar, tem que guardar, tem que construir, tem que almejar, tem que invejar, e essas pessoas estão doentes, e entra ano e sai ano, e essas pessoas não estão vivendo piedosamente, e não estão contentes com aquilo. Bom, qual é o contrário do contentamento? Descontentamento. É o contrário do contentamento. A busca incessante por mais é uma armadilha que nos afasta do verdadeiro contentamento. Com isso eu não quero dizer que você não pode sonhar, que você não pode almejar, que você não tem que trabalhar para prosperar. Isso é tudo digno. Mas não use Deus para isso. Não tente usar Deus para isso. Porque era o que esses homens estavam ensinando. Você precisa agir de maneira piedosa para você ficar rico. Porque você não é rico ainda, é porque você não aprendeu a agir de maneira piedosa. E o que é que essas pessoas faziam? Criavam um amor pelo dinheiro e caíam em tormento. O descontentamento, meus irmãos, pode sufocar a nossa liberdade. O descontentamento, ele pode envenenar os relacionamentos. E o que é o final do descontentamento? A ingratidão. Tem coisa pior para um pai, para uma mãe, do que um filho ingrato? Eu não pedi para nascer. Eu não queria isso. Você comprou porque quis. Eu já vi criança falar isso para os pais. É sua obrigação. E muitas vezes os crentes estão se comportando assim. Estão se comportando dessa maneira. O descontentamento, ele vai furtar de nós a paz. O descontentamento, ele vai furtar de nós a alegria. E o descontentamento vai furtar de nós o testemunho, porque nós vamos virar umas pessoas resmungonas, sempre murmurando, nunca satisfeito com nada, sempre pensando que precisamos de mais novidade e mais novidade. Olha, meus queridos, em contraste, o contentamento traz a liberdade.
O contentamento traz descanso e paz para a nossa alma. O contentamento serve de âncora para os nossos relacionamentos. Nós precisamos de contentamento. E eu pontuei aqui algumas coisas para encerrar a mensagem. Primeira delas, nos relacionamentos, aliás, nós nos relacionamos melhor com Deus quando estamos satisfeitos com o que Ele nos dá. Nós nos relacionamos melhor com Deus quando nós estamos satisfeitos. Porque se do contrário, quando nós não estamos satisfeitos, a gente pode vir aqui na frente ou aí no banco, erguer as mãos, rasgar as vestes, mas do coração não sai louvor. E aí é o que Jesus Cristo falou. Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora tem coisa melhor, vocês que são pais, você dá um presente para o seu filho, e o seu filho ficar surpreendido com aquilo, alegre com aquilo, feliz com aquilo. Não existe sentimento melhor. Você acha que Deus fica como? Quando Ele abençoa você e eu com as mais ricas bênçãos. As mais ricas bênçãos. E nós valorizamos isso. Ô meus irmãos, eu sei que teve gente aqui que ficou muito pior do que eu no Covid. Que até entubado foi. Eu não cheguei a ser entubado. Mas eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Encher o pulmão de ar. Eu não conseguia. Eu não conseguia tomar um banho. Tinham que me dar banho no hospital. Tem coisa mais esquisita para um homem do que outra pessoa vir dar um banho nele? As mais ricas bênçãos. Deus nos abençoa. Então nós podemos dizer palavras de adoração, mas se o nosso coração não está descansando na provisão de Deus, nós não estamos adorando. Porque o contentamento é a verdadeira adoração. É você dizendo, Senhor, não está do jeito que eu pensei que ia estar, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Ainda não é o que eu penso que é, mas eu confio no teu agir. Eu sei que o Senhor tem poder. Em segundo, nós nos relacionamos melhor conosco quando estamos contentes com as nossas circunstâncias. Você já imaginou se Deus chegasse para você aqui agora? Deus chegasse para você agora e dissesse assim, ó, estou te dando carta branca. Está aqui o papel e a caneta. Se redesenhe. Se atualize. O que você escrever nesse papel vai acontecer na sua vida. É olho azul, cabelo não sei o quê, 20 quilos a menos, mais atlético, tantos centímetros mais alto, mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais não sei o quê. Você iria se redesenhar. No entanto, meus irmãos, nada disso seria um problema se nós não nos comparássemos com os outros. Você entende que a insatisfação chegou no jardim junto com o pecado? Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha do corpo depois que eles pecaram. Até antes da queda, até antes da desobediência, estava tudo legal. Se Adão tinha uma barriguinha ou não tinha, ele nunca ligou para a barriguinha dele. Se ele tinha cabelos compridos, ele nunca ligou se ele era careca ou cabeludo. Se ele tinha barba ou não tinha barba, se ele era alto ou era baixo. Agora, a partir do momento que entra o pecado, entra a insatisfação. Nós precisamos ter uma conversa com Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez assim. Obrigado pela altura que eu tenho. O peso eu vou dar uma controlada, Senhor, porque eu quero viver bastante. Mas obrigado, Jesus. Obrigado. Tem pessoa que é incomodado com o tom da melanina da pele. Não se aceita por causa da calvície. E, enfim, irmãos, são N motivos. Tudo isso por conta da insatisfação. Em terceiro lugar, nós nos relacionamos melhor com os outros quando o nosso relacionamento é estabilizado pelo contentamento. Você vai entender isso aqui.
Não sei se todas as pessoas, todo mundo tem, mas você conhece alguém invejoso. Vou até fechar o olho, para não ver que eu sei que você conhece. Não é ruim receber uma pessoa invejosa? E às vezes o invejoso é nosso amigo ainda, ou nossa amiga. A pessoa invejosa, ela vai na tua casa, ela quer aquilo que você tem, e ela quer a tua vida, ela não quer que você tenha, porque esse é o final da inveja, irmãos. O problema da inveja não é que a pessoa quer o que você tem, ela não se sente bem porque você tem. Imagine como é difícil ter amigos se os relacionamentos estão baseados na inveja. Porque todos nós temos amigos, conhecemos pessoas que têm coisas, que têm condição que nós não temos de ter. Todos nós. Conhecemos um amigo que mora numa casa ou num apartamento muito bom, numa cobertura. Todos nós conhecemos pessoa que tem um carro, enfim, último modelo. Todos nós conhecemos pessoas que provavelmente têm uma conta bancária com mais de 3 dígitos no positivo, que nós não vamos alcançar. Bom, não sabemos, mas enfim. Imagine como é difícil para uma pessoa que não é contente se relacionar com outras pessoas que têm aquilo que ela não tem. Perdoem a palavra. A vida dessa pessoa é um inferno. É um inferno. Porque ela não tem paz em nada. Ela faz como o salmista, dizendo: por que é que o ímpio prospera e eu não? Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que ele consegue e eu não consigo? Meus irmãos, a falta de contentamento é igual um carro na reserva. Eu uma vez fiz isso. Andando, viajando de carro, falei: não vou abastecer agora. Tem meio tanque. E sentei-lhe o pé, irmãos. E eu esqueci. E só quem já foi para o Mato Grosso, para esses lados da Bahia, às vezes é longe um posto do outro. E quando eu passei num posto, eu tinha ainda um pouco menos de meio. Falei: não, dá para chegar no outro, que a gasolina está muito cara. Meus irmãos, cadê o posto? E aquilo foi indo, e eu diminuindo a velocidade, eu já estava só andando em 80 para fazer média, e aquela luzinha amarela parecia que ficava me dando só na cara, assim: tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, bem feito, bem feito, bem feito. Irmãos, o primeiro posto que eu vi, pensa num posto, vocês já passaram naqueles postos que parece fantasma, posto fantasma, tem um atendente, uma bomba que você não sabe, aquilo acho que é da mesma bomba, sai diesel, gasolina e álcool, terrível aquele posto. Eu cheguei lá, eu paguei uma fortuna do preço da gasolina para abastecer o meu carro. Quando você anda insatisfeito, você abastece em qualquer posto. Qualquer coisa é lucro, porque você quer qualquer coisa. Qualquer migalha que o diabo joga, as pessoas se jogam em cima para pegar. Agora, quando você é contente com aquilo que você tem, quando você está satisfeito, você passa por um posto desse aí e diz: não, aqui eu não abasteço. Não é a bandeira que eu uso do combustível do meu carro. Nós precisamos aprender, meus queridos irmãos, a ser contentes, satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Então nós nos relacionamos melhor com as pessoas quando o nosso relacionamento está estabilizado pelo contentamento. Em quarto lugar, nós nos relacionamos melhor com o dinheiro quando esse relacionamento está estabilizado, baseado no contentamento. Homens e mulheres, ricos e pobres, todos, o dinheiro tem poder de te enganar. O dinheiro tem poder de te enganar. Não pense que você tem muito. Pessoas que tinham muito mais do que você, perderam tudo. Perderam tudo. O dinheiro tem a capacidade de nos enganar, porque ele promete uma satisfação que nunca é alcançada. Nunca é satisfeita. É como diz o versículo de Cantares, aonde a sanguessuga tem 2 filhas, e o nome de uma é Dá, e a da outra é Dá também. Nada do que você coloque ali satisfaz esse desejo, essa fome. O dinheiro, meus irmãos, ele pode suprir necessidades imediatas,
mas ele não supre, ele não satisfaz necessidades profundas como amor, verdade, relacionamento com pessoas e a redenção em Cristo Jesus. Se fosse isso, nenhum rico cometeria suicídio. E nós vemos pessoas muito ricas, cometendo suicídio. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso pode acontecer na igreja, quando o púlpito não é um púlpito saudável. Pode levar as pessoas a esse grande erro. Paulo, então, nos adverte sobre os perigos do desejo das riquezas. E aí ele escreve o quê? Versículo 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então quer dizer que ser rico é ruim? Não. Os ricos também servem ao Senhor, como está escrito lá em Tiago. Mas o amor ao dinheiro, esse é o problema. E aqui esse amor ao dinheiro saiu de dentro da igreja, de dentro de alguns falsos mestres que disseram: olha, a piedade é uma grande fonte de lucro. Adore a Deus e você vai ser rico. Participe desse culto e você vai ficar rico. Faça isso e você vai enriquecer. Venere a Deus. E aí Paulo vem e diz: de fato, a piedade é uma grande fonte de lucro, com o contentamento. Com o contentamento. Sem o contentamento, não. Em quinto lugar, os lucros dessa vida vêm e vão. Não podem ser levados conosco para a sepultura. Tem gente que está pensando que tem gaveta em caixão, irmãos. Está pensando que vai levar. A gente olha para esse cenário nosso, essas pessoas corruptas, políticos corruptos, que acumulam fortunas e mais fortunas de maneira, através da corrupção, roubando do povo. Essas pessoas pensam que vão viver quantos anos? E aí Paulo escreve, versículo 7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E talvez você pode ter chegado aqui hoje, nessa noite, triste. Está acabando o ano de novo e eu não consegui, eu tô sem carro, ou eu não tenho ainda a minha casa, ou eu não sei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Para, meu irmão, para, minha irmã. Você chegou respirando, você está vivo, você tem saúde. Quantas pessoas melhores do que eu e você não chegaram no dia de hoje? Quantas pessoas ficaram para trás? Foram recolhidas pelo Senhor, mas aprove a Deus ter misericórdia e nos dá mais o fôlego de vida. Então nós precisamos entender isso. Vamos agradecer a Deus pelo que nós temos. Em sexto lugar, o lucro verdadeiro está na vida de piedade e temor a Deus. Esse é o lucro verdadeiro. Veja aí o versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade e a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Existe um lucro verdadeiro. Existe um lucro verdadeiro. E esse lucro não é o dinheiro. Meus irmãos, o dinheiro que Deus nos dá é para servir a Ele. É óbvio, para nós termos a nossa vida, para nós vivermos aqui nessa terra, nós devemos ser como a formiga que trabalha no verão e ajunta para o inverno. Deus de maneira nenhuma está dizendo para sermos displicentes com relação ao futuro. Porque uma hora a gente pode ficar doente, e aí se você comeu tudo que você ganhou, desculpa, você vai passar necessidade. Então, enquanto é sol, vamos trabalhar. Mas nós não podemos viver para o dinheiro, viver para conquistar algo. Nós precisamos também aprender a aproveitar aquilo que Deus nos dá. Já ouviu aquela historinha do homem que construiu 10 casas e não morou em nenhuma? Não aproveitou o que fez. Não aproveitou. Então aprenda a desfrutar do teu trabalho. Aprenda a desfrutar do teu trabalho. Sétimo e último lugar. O contentamento é um aprendizado. Ninguém nasce satisfeito.
Depois do pecado, depois que o pecado veio ao mundo, ninguém nasce satisfeito. A busca por contentamento nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Então nós temos que olhar para esse texto e nos sentir desafiados a encontrar essa satisfação naquilo que nós já recebemos do Senhor. Seja agradecido por aquilo que você tem. Seja agradecido por aquilo que Deus está lhe dando. Mas nós precisamos ter o mesmo sentimento de Paulo. Nós precisamos aprender com o apóstolo esse segredo do contentamento. Qual é o segredo do contentamento? Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos ler em voz alta o versículo 11, Filipenses 4, 11? No 3, 1, 2, 3. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que o contentamento é um aprendizado, não é natural. Não é natural, não é instintivo do ser humano. Eu costumo dizer, o ser humano não nasce pronto. Se você pegar um filhotinho de gato, colocar uma caixinha de areia, um pires com leite e o filhotinho de gato, sabe o que ele vai fazer? Ele vai beber o leite e vai fazer as necessidades dele dentro da caixinha de areia. Filhotinho de gato. Pega uma caixinha de areia, um pires com leite e bota um bebê ali. Ele vai comer areia e vai fazer as necessidades em cima do pires, ainda se lambuzar tudo. Por quê? Porque o ser humano não nasce pronto. Tem coisas que nós vamos ter que aprender na nossa vida e desenvolver, porque é muito mais fácil murmurar do que agradecer. É muito mais fácil querer buscar a Deus por interesse do que por prazer. E quando nós estivermos buscando a Deus por interesse, nós temos que parar nesse mesmo momento e dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Eu até que comecei legal, mas no meio aqui eu me perdi, Senhor. Esquece essa parte aqui. Eu quero adorar o Senhor por quem o Senhor é. Oh, meu Deus. Isso é ser contente, é ser satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Aí Paulo continua: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, porque ele me fortalece. Eu posso ter sobrando, porque eu não vou me corromper, porque ele me fortalece. Eu tudo posso nele. Então, se você estiver passando por um período de escassez, permaneça firme no Senhor. Se você estiver em um momento de abundância na sua vida, não seja corrompido. Não seja corrompido, seja fortalecido pelo Senhor. Bom, irmãos, para eu concluir esse nosso estudo de hoje, nós precisamos citar algumas coisas. Que a palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que conseguem ter piedade e contentamento, ou seja, piedade é um sentimento de devoção, de adoração a Deus. Aqueles que adoram a Deus e são contentes com o que têm, com o que recebem de Deus, essas pessoas alcançam algo valioso. O que é que elas alcançam? Uma grande fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Em segundo lugar, o diabo vai tentar nos enganar. É dele, é da natureza dele. Ele é o adversário, ele é a serpente sedutora. Ele é o inimigo das nossas almas e ele vai tentar te enganar. E uma das estratégias do diabo é a avareza, que é o amor ao dinheiro. Ele conhece bem esse assunto. O que é que ele fez no Éden? Ele enganou o primeiro casal, dizendo: não é bem assim que Deus falou, lançando dúvida. A avareza é idolatria. Quando
Eva e Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, eles estão destronando Deus do seu coração e colocando eles próprios no trono do coração. Isso é idolatria, é tirar Deus do trono e colocar outra pessoa ou algo no trono. E muitas pessoas nos corações têm o dinheiro como Deus e não o Senhor. E buscam o Senhor para enriquecerem. E muitas pessoas, como estes homens aqui, se infiltram dentro da igreja, travestidos de pastores, de líderes, e ensinam o povo a pecar, para conseguirem arrancar um lucro maior, dizendo que a piedade é fonte de lucro. E realmente é, como disse o apóstolo, mas junto com o contentamento. Junto com o contentamento. Foi essa a estratégia que o diabo usou no jardim. E desde lá o homem então vive insatisfeito, em inimizade com Deus, afastado do verdadeiro relacionamento com o Criador, com um vazio dentro de si. Mas louvado seja o Senhor Deus, porque enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E quando Cristo se manifestou, o diabo também o tentou. E tentou da mesma maneira. Note como o diabo tentou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 4:8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Não é isso que as pessoas estão subindo o monte para buscar, irmãos? Quantos crentes estão subindo o monte? E aqui eu não me refiro só ao monte literal, mas ao monte da oração, para buscar aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, as riquezas desse mundo. Eu vou fazer um propósito de oração, porque eu quero comprar um carro novo. Eu vou fazer um propósito de oração, porque eu preciso que Deus toque no coração do meu chefe para ele me dar um aumento. Eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um jejum para eu comprar minha casa própria. E a gente não faz um jejum para Deus nos tornar mais piedosos. A gente não faz um propósito de oração para Deus guardar a nossa família. A gente não faz um jejum para aprender a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um pai melhor. Mas a gente às vezes sacrifica, acorda de madrugada para buscar aquilo que o Senhor Jesus Cristo rejeitou. Se prostrado me adorares. E aí Jesus respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Pastor, então é errado eu buscar bens materiais? Não. São frutos de um trabalho, de uma vida honesta, de bons negócios, de boas decisões, de um coração alinhado com Deus e atento à voz do Espírito Santo. Um homem que é guiado por Deus não cai em ciladas do inimigo, e Deus o abençoa, inclusive financeiramente. Mas o que Paulo está combatendo aqui são aquelas pessoas que querem enganar a Deus com uma falsa adoração, com uma falsa piedade para enriquecer. Nós não vamos ser enganados. E nós também não vamos deixar com que os outros sejam. Por isso eu concluo dizendo: meu irmão, minha irmã, não cedam às tentações do inimigo. Não cedam. Não encerre esse ano com lágrimas de insatisfação. Encerre esse ano com lágrimas de gratidão nos seus olhos. Não encerre esse ano murmurando, questionando. E se você veio murmurando esses últimos dias, peça perdão para Deus hoje e diga: obrigado, Senhor. Não foi um ano fácil, mas o Senhor esteve junto comigo. Não foi um ano agradável em muitos lugares, em muitos meses, mas o Senhor esteve junto comigo. Obrigado, meu Senhor, porque essas dificuldades me ensinaram, e para o próximo ano eu estou mais forte. Mas eu quero que o Senhor ande comigo. No ano de 2025 eu quero Deus Emanuel ao meu lado todos os dias. Entenda que você ainda não completou a carreira. Deus
tem muito a fazer. Deus tem muito a fazer em você. Deus tem muito a fazer com você. E Deus tem muito a fazer por você. Grave isso. Deus tem muito a fazer em você, com você e por você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem sempre ministrado aos nossos corações. Paizinho, eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui representada. Ó Deus, que essa palavra não caia no vazio, mas que ela encontre nos nossos corações um terreno fértil, e que nós venhamos, ó Deus, semear, ó Pai, nos nossos corações o contentamento. Ó Pai, que venhamos ser verdadeiros adoradores, que o adorem, ó Deus, em espírito e em verdade. Não, ó Pai, em mentira, mas em verdade, ó Pai. Em o nome de Jesus nós oramos, e a tua igreja diz: amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que terça-feira, 21 horas, estarei aqui.